a diferença é extremamente tênue, por quê? Todos nascem, todos são genéticos, transtornos e superdotação, no mesmo lugar do cérebro. Então, quando a criança nasce, a diferença é que superdotação não é doença, ela não é uma patologia, não tem CID, não tem um manual como o DSM-5 que determina critérios para TDAH, para TAG, para TGD, para TEA, autismo. O que você tem que, como você identifica? A superdotação não existe esses critérios, porque cada um é muito diferente do outro. Se você tem 2 filhos gêmeos, univitelinos, eles vão ser totalmente diferentes. Um pode ter uma inteligência, um QI muito alto, o outro mais baixo. Um pode ter uma questão de isolamento, o outro ser extremamente extrovertido. Então, existe essa diferença. Quando essa criança nasce, que ela entra no mundo social, ela começa o primeiro relacionamento em casa com os pais. Aí começam os problemas e as dificuldades que começam a simular transtornos. Por exemplo, uma criança superdotada, ela já nasce em estado de alerta muito alto. Observando tudo? Tudo. Ela escuta tudo. E é como se... E isso é um relato que eu escuto muito dos pais, porque eu faço avaliação. É como se tivesse alguém querendo sair de dentro deles. Nossa, Por que exemplo, aflição, né? um bebê até famoso que está aí, o Davi, que é... O médico? Não, uma criança de 4 Mas anos. médico não, que médico, fala sobre assuntos. cardiologista. Sim, sim. Daqui eu vou, Ele inclusive, é bárbaro. eu vou avaliar Vai. no mês que vem. Estou doida para entender Já aquele entramos cérebro. em contato para convidá-lo para vir aqui também. Pois é, incrível, Davi. Muito. Ele nasceu prematuro, muito prematuro. A mãe teve um problema de saúde também. Tipo 7 meses? Muito, 8? porque a prematuridade ela tem 3 níveis. Ele nasceu no primeiro nível de prematuridade, que é entre, parece que 22 semanas, Poxa, entre 26, nossa. alguma coisa assim. Ele é prematuro, né? E na incubadora, ele tentou sair do berço. A enfermeira chamou, isso os pais relatando na entrevista que eu fiz com eles, que é pré-avaliação, eu faço a entrevista com os pais. Inclusive, a metade foi com o Davi, porque ele acordou e ela assumiu a entrevista dele. E aí, a enfermeira chamou assustada, ele se movimentou, segurou na grade para tentar... Isso Gente, é uma coisinha impossível. assim. Isso se a gente pensar assim, é impossível. Porque houve um raciocínio. Aqui do meu lado tem uma barreira, eu quero passar essa barreira, para isso eu preciso rolar o corpo. Como é possível, né? Então, essa questão já começa no bebê. Ele já nasce com estado de alerta. Aliás, ele não nasce, é na barriga. Por exemplo, Será que ele relatos chora menos de também? mães... Não, ele chora muito. Mais. Ele chora... Quer Tem falar? bebê superdotado que chora durante 3 horas seguidas. E não há nada que amenize o choro, porque ele está tentando se comunicar. E quanto mais as pessoas sacodem e mexem, e mostram uma coisa e faz outra, mais eles se irritam. A percepção que a gente tem é que eles estão assim, poxa, não me entende, não sabe o que, é que eu estou dizendo. Então, eles têm esse estado de alerta. Por exemplo, o pai no quarto, isso tudo relatos que eu ouço durante tantos anos de avaliação. E ele mexendo à noite no mouse, ele escutou o barulho do mouse. Porque eles têm uma percepção, um processamento auditivo extremamente refinado. Então, por exemplo, um bebê, ele escuta, uma criança superdotada, ele escuta um som que ninguém escuta. E aí isso pode trazer questões sensoriais, ele pode se irritar, ficar muito nervoso e ninguém sabe o que é, porque ninguém imagina que seja algum som que para ele é exacerbado. Então, desde bebê, você já precisa começar a entender isso para os pais saberem lidar. Porque o que é que acontece? Os pais têm uma educação que veio da mãe, da avó, da bisavó. Gente, nós temos. E a gente vai querer tratar aquele bebê da mesma forma. Então, a partir dali, ele começa a se desajustar do mundo, porque ele não tem a mesma percepção, ele não tem o mesmo sentimento, a mesma forma de olhar. E ele está tentando se comunicar, não consegue, ele vai se irritando, se irritando, se irritando, se irritando. E aí começa o problema. Então tem um transtorno. Não adianta chazinho de erva doce. Quanto mais chá dá, pior. Porque é como se ele estivesse com uma consciência muito maior. Aliás, eles têm só não têm como dizer, como falar. E aí isso já traz muitas questões.